A live Criando Semijoias Incríveis com Pedras Naturais, onde eu ajudo mulheres a criar seus próprios modelos de semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. Eu sou a Laura, então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O tema da nossa live de hoje é como arrasar nas combinações de cores de pedras nas suas semijoias. Eu vou falar sobre as cores, as pedras, as melhores combinações, vou mostrar modelos, vai ter muito conteúdo bom, muito conteúdo importante se você já cria semijoias com pedras naturais ou se você quer começar a criar. Então o pessoal chegando, olha minhas poderosas, eu quero saber quem já é poderosa, quem já é aluna do Semijoias Sem Limites. Olha, Isabel entrando, Mônica, Cecília, minhas poderosas chegando. Quem é que quer aprender a fazer semijoias com pedras naturais? Enquanto o Instagram está chamando, convidando as pessoas para assistir a live, eu quero muito saber quem é que já faz semijoias e quem é que quer começar a fazer semijoias com pedras naturais. Olha o pessoal entrando, olá! Sejam muito bem-vindas, o pessoal chegando, que coisa boa! Nessa noite friazinha aqui em Porto Alegre, esfriou de novo, então estava ótimo ontem, estava 30 graus, hoje passamos para 12. Olha que legal, a Gelise falando que ela quer aprender a fazer semijoias com pedras naturais, porque aqui nas lives semanais eu tenho um objetivo, que é ajudar mulheres a criar seus próprios modelos de semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. Então nós vamos falar muito sobre isso, nós temos lives semanais que estão acontecendo terças e quintas e no fim de semana, às vezes no sábado, às vezes no domingo. Olha o pessoal lá, já faço, que legal, quero saber quem é que já faz as semijoias com pedras naturais, quem é que quer começar, quem quer aprender a fazer semijoias com pedras naturais. Enquanto o Instagram chama as pessoas, eu vou pedir para vocês, convidar vocês a mandarem coraçãozinho, mandarem foguinho, mandarem aquele senzinho e convidarem as pessoas aqui onde tem aquela setinha, aquele aviãozinho, para vocês convidarem outras pessoas para assistir a live. Quem faz bijuteria quer começar a fazer semijoias, quem gosta de fazer trabalhos manuais, convidem, mandem, compartilhem a live. Olha a Glaucia querida, minhas alunas poderosas, que coisa bem boa, vejo muito pessoal, muitas mulheres aqui que se interessam por esse assunto, muitas alunas também, muita gente nova chegando. Que coisa boa, porque hoje a nossa live é muito importante. Eu resolvi fazer essa live sobre quais as melhores combinações de cores, né? Como arrasar nas combinações de cores de pedras das suas semijoias, porque eu recebo muitas mensagens do pessoal, das minhas seguidoras, perguntando que não sabem fazer boas combinações de cores, perguntando as dúvidas. Então, essa live é específica para isso. Olha a Camille, querida, entrando, minha aluna poderosa. Camille, seja muito bem-vinda, que bom. Porque é muito importante a gente saber fazer as melhores combinações de cores de pedras. Porque isso vai deixar as combinações mais harmônicas. Olha, a Glaucia está amando o curso. Obrigada, Glaucia, que coisa boa. Eu fico muito feliz. Olha, o sucesso de vocês é o meu sucesso. E por isso que eu tô aqui nessa live falando sobre cores de pedras. Ou seja, o tema da live é como arrasar nas combinações de cores de pedras nas suas semijoias. Então eu vou mostrar modelos de semijoias com as combinações de cores, vou falar sobre as cores e vou falar como você pode combinar de uma maneira que as semijoias fiquem com as cores harmônicas. Porque existe combinações que dão muito certo, combinações de cores, de tonalidades, e isso vai facilitar muito na hora de produzir, na hora de comprar os materiais e também na hora de vender. Até porque, mesmo que você não vá vender, que você vá dar uma semijoia de presente para alguém, se tem uma boa combinação de cores, que está harmônica, que fica agradável ao olhar, a pessoa vai gostar. Porque quando a gente fala de combinações harmônicas, é exatamente isso, combinações que ficam melhores, que ficam agradáveis ao olhar. E então nós vamos falar sobre isso, sobre essas cores, como combinar as cores, porque assim as semijoias vão ficar mais bonitas, mais comerciais, ficam mais fáceis de vender, se a maioria das pessoas gostam, fica mais fácil, e mais fácil
de vocês receberem elogio, de você realmente ser valorizada pelas suas criações. Bom, então eu vou começar mostrando um tipo de combinação de pedras, de cores de pedra, que é uma combinação mais fácil e é ótimo se você está começando, que você comece com esse tipo de combinação de cores de pedra, que é utilizar a mesma cor de pedra em várias tonalidades. Isso vai fazer com que você arrase. Por quê? Porque diminui a chance de erro. Então aqui eu vou mostrar um modelo de um colar exatamente com aquela pedra raulita turquesa. Ele é um colar de bolas, misturei cristal. Aqui a gente tem uma turquesa naquela pedra rolada e coloquei uma correntinha para trás. E o que acontece quando a gente trabalha com a mesma tonalidade de cores? Fica fácil da gente combinar com roupas que tenham estampa, fica fácil de combinar com outras cores de roupa que a gente pode fazer um contraste. Então esse tipo de combinação funciona muito. A gente pegar uma cor de pedra, misturar materiais diferentes. Aqui a gente tem cristal, raulita, turquesa, raulita, aqui de novo essa turquesinha, e aqui de novo o cristal com a raulita. Olha o pessoal mandando coração, que coisa boa, fico muito feliz. Esse é o objetivo, que a gente troque informação e que vocês possam aproveitar também nas criações de vocês. Bom, além dessa cor única que eu botei aqui, que seriam os azuis, só tendo leve diferença de tonalidade, a gente pode trabalhar, por exemplo, com o próprio azul turquesa, misturando com uma pedra azul mais escura. Olha aqui. Aqui é o raulita turquesa com a crisocola. É um colar longo, que ele fica bem delicadinho. Por quê? Porque ele é uma correntinha fininha. Então a gente pode fazer os modelos longos e curtos usando também um material mais delicado. E aqui é uma outra combinação de cores, o mesmo azul, mas daí a gente já está puxando para um azul mais escuro. Aqui ele até tem um puxadinho para o verde, mas ele fica muito interessante quando a gente trabalha nessa variação das tonalidades. Vou mostrar para vocês também essa mesma pedra, olha só, na pulseirinha que tem o turquesa e o raulita. Aqui tem um alongador, tem um acabamento da pulseira. A mesma proposta em outro tipo de pulseirinha, para a gente ver como é possível a gente fazer vários modelos usando as combinações. Também um brinquinho turquesa com uma pedrinha crisocola, que é essa mais escurinha. Então a gente pode fazer essas combinações, pega uma cor, escolhe uma cor e daí começa a trabalhar, começa a brincar com essa variação de cores mais forte, um pouco mais clara, mais escuras. Então aqui, só para a gente voltando aqui, como é importante a gente ter essas misturas de cores, né? Como isso facilita que fique harmônico. Então no azul a gente pode trabalhar, como eu já mostrei no início, o azul turquesa com os diferentes materiais e daí dá uma sensação de diferentes tonalidades, e também agora do mais claro para o mais escuro. Vou mostrar também, dentro desse azul meio esverdeado, aqui ó, em que entra um azul turquesa quase no verde. Eu considerei como se fosse, aqui no vídeo ele tá verde, mas ele é puxando para o azul, e com um azul mais escuro, e aqui sim, usei uma pedrinha mais esverdeada. Considerei como se fosse tudo do mesmo tom, da mesma cor. Então é possível a gente fazer essas variações. Outro modelo que eu trouxe para mostrar com variação de cores é esse brinquinho aqui. Ele é todo com uma gota de raulita turquesa e aqui é cascalho de coral. Então olha que bonito aqui, porque aqui é um tom bem mais escuro do vermelho no raulita e aqui entrou o cascalhinho no coral. Então é outra combinação que a gente pode fazer usando exatamente a variação de tonalidade. E daí fica muito bonito, fica muito
harmônico, fica muito agradável o olhar quando tem essas mais claro, mais escuro. Tudo isso ajuda na hora da gente fazer as semijoias. Bom, tem uma tonalidade que eu amo, que é muito fácil de combinar, que são os tons de bege e de marrom. E daí eu misturei, que agora tem uma nova estação, tem verão, eu misturei com os amarelos. Então vamos lá. Aqui temos a pulseira. E esse amarelo eu misturei com a hematita dourada. Então aqui, essa pulseira, ela tem madrepérola, tem rondel de jade e tem um colar que eu fiz hoje de tarde. Resolvi sentar e produzir hoje para mostrar um colar também nos tons de marrom, amarelo, beges, com o fecho boia. E usei cascalho, e usei aquela técnica dos nozinhos para fazer esse colar. E usei que ele é bem difícil quando a gente trabalha com cascalho, não é muito fácil de trabalhar com a técnica dos nozinhos. Mas eu juntei aqui 3 cascalhinhos, um do ladinho do outro, e daí eu fiz o fechamento do nozinho. Bom, para quem não... Assim, ó... essas são técnicas que são usadas na joalheria e que a gente pode usar para fazer as semijoias. Por quê? Porque dentro do método Semijoias Sem Limites tem todas essas técnicas com os acabamentos para fazer realmente uma boa finalização. Mas voltando aqui, esse colar ele é interessante porque ele pode ser usado com esse pingente na frente, ou a gente pode tirar o pingente. Ó, tirei e eu posso usar o fecho para trás. Então eu tenho 2 maneiras de usar esse colar. E aqui essa combinação de cores também dos amarelos, cremes e marrons. Eu gosto muito. E vou mostrar para vocês mais um modelo com essa combinação, que é uma combinação muito fácil da gente acertar. Então aqui já usei olho de tigre, aqui é citrino aqui, e aqui o quartzo rutilado, ó. E para cima eu fiz um acabamento com cordão de seda. Também com aquela técnica do nozinho entre as contas. Olha como fica o caimento desse colar, fica maravilhoso. Imagina você fazendo com vários materiais diferentes, combinações diferentes. Rosa, verde, azul, nas tonalidades, rosa com rosa, verde com verde. Nossa, fica muito lindo. Então é um colar fácil da gente acertar. A maioria das pessoas gostam dessas combinações quando são tom sobre tom, assim, pouca variação de tonalidade. E eu trouxe também os roxos dentro dessas tonalidades. E aqui eu botei misturado com o roxo o branco. É um quartzo branco que, como o branco é completamente neutro, ele entra sem interferir na cor. Então aqui tem ametista, aqui ametista e branco. Ó, eu fiz o acabamento com uma corrente para trás. Já é um colar maior, mas é muito bonito. Os roxos são muito interessantes também, porque é uma pedra que tem ótimas energias. E aqui eu tenho um colar, ele é todo com aquele, tem uma camurcinha, e aqui ele é feito com a ametista, jade e a pérola. Como a pérola ela combina com tudo, porque ela é branquinha, aqui ficou bem interessante. Olá, por quanto se vende esse colar? Marisa, sim, ó. O que a gente precisa ver? A gente precisa ver qual o valor que a gente gastou para fazer o colar, certo? Então você vai ter que ver o preço de custo de cada uma das peças. Eu não sei qual dos colares você estava falando, se era esse ou se era esse aqui. A gente soma todo o valor das peças, tudo que a gente usou, e você pode multiplicar por 3 vezes, 3,5. Daí você vê que valor fica e se está dentro do que você está acostumado a trabalhar. Mas tem público para vários valores, assim, para valores abaixo de R$100, para valores acima de 200, R$100, R$200, R$300. Se você valorizar as suas criações, botando a energia das pedras, fazendo um acabamento perfeito, você vai ter cliente para comprar as suas semijoias. Eu tenho várias alunas que vendem as semijoias que estão no curso e elas vendem, tá? Então depois se tu quiser seguir elas estão no site delas para vender, pode olhar, tá, Marisa?
Entra ali, olha, quem eu sigo são minhas alunas, então é só você entrar ali na página delas e dar uma olhada. Eu sei que elas vendem por 180, 200 e pouco, 300 e pouco, tem, conforme o tipo de pedra que você usar, é o preço do colar que você vai cobrar. Porque tem pedras tipo turmalina, que um fiozinho custa 100 reais, mais de 100 reais, e tem pedras tipo a raulita, que se a gente pesquisar, a gente compra por 15 reais, 16 reais, então, e cascalho por 10 reais, 8 reais. Então depende do tipo de pedra que você for usar. Então eu não posso lhe dizer assim, ah, vende por tanto. É importante botar o preço de custo de cada pedra, por isso que é importante pesquisar na hora de comprar, tá? Então dá para ter assim uma variação bem grande de valores. Daí você vai escolher qual valor você vai querer trabalhar. Bom, outro tipo de combinação que eu gosto muito são das cores neutras. E como é que são as cores neutras? Eu vou considerar que é o bege, preto e branco. Por que que elas são neutras? Porque elas combinam com qualquer outra cor. Então, tá, Marisa, entra lá, olha o que as meninas estão fazendo modelos maravilhosos, dá uma olhada, tá? E aqui, então, eu vou mostrar para vocês um modelo de colar em que eu usei preto, branco e os beges. Ó, com fechinho atrás, ele também naquela técnica do nozinho, porque quando tem assim, quando eles são colares mais longos, eu sempre gosto de fazer com essa técnica do nozinho, que fica um acabamento, fica mais maleável, ele fica melhor, porque às vezes o nylon às vezes deixa as pedrinhas muito juntas. E aqui, como elas têm realmente um nozinho entre cada uma, as pedras ficam com esse movimento. Bom, e assim a gente tem, primeiro, tonalidades diferentes, e agora eu mostrei para vocês um colar, eu tenho mais para mostrar das cores neutras. Olha que amor essa pulseira. É uma pulseira de ágata preta e aqui é um jaspe mescladinho. Olha que amor. Então já é uma pulseira um pouquinho maior, para quem gosta, mas tem vários públicos. E aqui tem um brinco também. E o brinco, ele é preto com branco, e o branco é a pérola, porque a pérola acaba combinando com muitos tons, praticamente com todos os tons, porque é neutra, ela é branca. E isso, e daí me perguntaram esses dias como é que eu aprendi a combinar as cores. Bom, a Salete perguntou onde você compra as pedras. Olha, Salete, dá para comprar pela internet. Eu gosto muito de comprar no Gabriel Pedras, tá? É um fornecedor que tem descontos, enfim, entra lá no site dele e dá uma olhada. Bom, quando eu comecei a trabalhar com as semijoias, na realidade sim, eu comecei há 30 anos atrás fazendo bijuterias, que eu amava, amo, acho lindo bijuterias, e depois que eu passar do tempo acabei indo para semijoias. E toda a minha história foi passando, fui me aperfeiçoando, fazendo cursos, conhecendo técnicas de joalheria, e daí eu acabei abrindo várias lojas. Eu tinha minhas lojas, comecei uma com ponta de estoque, depois abri mais uma, fui abrindo em 30 anos, né? E daí, como é que eu fazia a coleção e como é que eu fazia a exposição dos produtos? Porque daí o pessoal começou a perguntar como é que eu trabalhava com as cores. Uma maneira de organizar a loja, porque eram lojas pequenas, tinha pouco espaço, então eu tinha que organizar os ambientes, eu tinha que deixar visível ao olhar. Porque quanto mais organizado, mais fácil das pessoas enxergarem. Se a gente misturar todas as cores, por exemplo, se você botar no expositor e misturar um brinco azul com vermelho com rosa, a pessoa não consegue enxergar. Então, como é que eu fazia a exposição? Primeiro, quando ia começar uma nova coleção, eu definia as cores que a gente ia usar e dentro do espaço da loja eu tinha uns painéis e eu já estabelecia. Aqui vai ser o azul, aqui vai ser as cores que eu tinha escolhido para aquela coleção, o verde, os marrons, que era o olho de tigre, sempre tinha algumas pedras que tinham sempre. Olho de tigre trabalhava inverno e verão porque vendia muito. Pérolas também vendia muito. E ali dentro daquele painel eu trabalhava com as semijoias nas tonalidades, né, de uma cor só, nas tonalidades, e também trabalhava com contraste entre as cores. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo essa maneira de trabalhar para realmente no espaço pequeno, que eram lojas pequenas,
que eu conseguisse expor e conseguisse que a pessoa entrasse na loja, enxergasse e comprasse. Além de tudo, a gente também trabalhava com a energia das pedras, o que cada pedra significava. E isso também agregava valor na hora da venda. Isso é muito importante, a gente ter um cartãozinho para acompanhar o produto dizendo qual a energia daquela pedra. E com o passar do tempo, isso tudo que eu aprendi nas minhas lojas, eu acabei desenvolvendo um método que a gente, quando ia fazer coleção, as meninas na hora de produzir, a gente já organizava tudo e esse método foi evoluindo e no início da pandemia eu abri o Laura de Cristal e as pessoas, o canal que comecei a falar sobre as pedras, como trabalhava, energias, dicas de produção, e daí as pessoas começaram a me pedir um curso. E não tinha curso nenhum, e daí eu acabei desenvolvendo o curso, mas no momento as inscrições estão fechadas, que é o método Semijoias Sem Limites. Então, se você quiser, as pessoas me perguntam, quando que vai abrir? Eu quero saber tudo sobre o método Semijoias Sem Limites. Então, aqui, na minha foto do Instagram, ali no meu perfil, abaixo da minha foto, tem o link para a lista de espera para a próxima turma. Então, se você quer saber informações do método Semijoias Sem Limites, é muito fácil. Vai lá, põe seu nome, seu e-mail e quando tiver novidades você vai ser avisada. Bom, então voltando aqui para minhas cores, porque o pessoal fica perguntando e é importante falar na live porque isso ajuda muito as mulheres que querem realmente mudar, transformar a sua vida através das semijoias. Saberem quando que vai ter uma nova turma. Bom, então a gente já falou sobre as cores que são melhores combinações de cores nas suas próprias tonalidades, nas cores neutras também, e agora eu vou falar das cores contrastantes. Tem algumas combinações que ficam perfeitas quando a gente trabalha com as pedras naturais, quando a gente trabalha com determinadas combinações de cores, e eu vou mostrar para vocês. Uma combinação de cor que funciona muito, muito, é o azul turquesa com o coral. É uma combinação campeã de vendas, porque essas duas cores, por incrível que pareça, elas se harmonizam. Elas são contrastantes, mas elas são harmônicas entre elas. Então, esse tipo de combinação a gente pode fazer colar, brinco, pulseira, pingente. Isso funciona muito, essa combinação. Eu vou mostrar para vocês um colar, também aqui com a camurça, uma camurça mais para o tom vermelho, mas poderia ser o coral. E aqui embaixo eu tenho o pingente, ó. Um coral, aqui eu tenho raulita turquesa, em vários formatos, em bolinha, aquele formato cérebro, aqui cascalho de coral. Então dá pra gente fazer modelos bem bonitos usando essas combinações de cores. E aqui eu tenho mais um pingente, que é primo daquele outro pingente, porque ele não deixa de ser parecido, mas aqui já entrou a pérola. E botei também uma pimentinha de metal. Então a gente pode fazer, ó, ele entra como um patuá, um símbolo de proteção, de boa sorte. Com o fecho boia, porque daí o fecho boia facilita. Se você quer pôr num colar de bolas, dá para pôr o fecho boia numa correntinha, enfim, dá para usar de diversas maneiras. Além dessas combinações de turquesa com coral, tem uma outra combinação também que é campeã, que é o olho de tigre combinando com laranja e amarelo. Ah, poderia considerar da mesma família? Mais ou menos, o amarelo sim, mas o laranja ele já entra como uma cor mais contrastante quando a gente trabalha com os marrons. E aqui a mesma coisa, usei aquela técnica da contrapenagem, acabamento banhado, tudo lembrando, todos os metais têm que ter excelente qualidade, porque isso vai dar mais durabilidade nas peças de vocês. E aqui uma pulseirinha também, toda com olho de tigre, já de laranja, já de amarelo, nessas pedras mais contrastantes, mais coloridas. Porque assim, se você faz as combinações harmônicas, fica muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de vender. Aqui eu tenho um brinquinho, que ele é marrom, ele é
Ai, me falhou o nome dessa pedra. Com cascalho de ágata. Depois eu volto e falo se eu me lembrar, mas... quartzo fumê, lembrei. Essa pedrinha é quartzo fumê com o cascalho de ágata. E aqui de novo, voltando no turquesa com o vermelho, com o coral. Aqui ele entra no laranja também, na ágata. E assim a gente pode fazer muitas combinações diferentes. Por exemplo, no roxo. O roxo, eu mostrei um colar com tons de roxo, com branco, e aqui entra o roxo, rosa e rosa pink. Então a gente pode fazer essas variações, esses contrastes, com essas combinações mais fortes, porque funciona muito na hora de produzir. E aqui eu vou mostrar um outro contraste, mas está bem suave, que é o rosa com o roxo. Porque hoje a gente está vendo nessa live como arrasar nas combinações de cores de pedras nas suas semijoias. Porque é importante que vocês saibam fazer as melhores combinações. Isso vai ajudar na hora de fazer as compras, na hora de produzir. Tudo isso vai ajudar para que você faça realmente semijoias com criatividade. Porque sempre lembrando que nós, mulheres, somos muito poderosas. A gente tem o poder de mudar nossa vida, a gente tem o poder de começar a criar, a gente tem o poder de começar a ousar. Realmente acreditar que vai dar certo. Primeiro, quem tem que acreditar no nosso sonho somos nós. E daí a gente começa a fazer, é um trabalho constante, é um trabalho que a gente tem que ir fazendo no dia a dia. Nada acontece de mágica, assim, não é mágica de um dia para o outro. O Instagram tem lá 5.000 seguidores. Não, não é assim. Tem que ser um trabalho constante, com persistência, com comprometimento. Então, se vocês já têm a marca de vocês no Instagram, comecem a divulgar o trabalho de vocês. Isso vai fazer com que realmente o trabalho evolua. Se você já é minha aluna, me marca, @laura_de_cristal, e eu estou repostando as criações das minhas alunas. Então vai lá, me marca, eu boto nos meus stories. Se você não é aluna, você é seguidora e trabalha com semijoias com pedras naturais e quer que eu reposte os seus stories, me marca, @laura_de_cristal, que eu reposto também. Por que tem que me marcar o @laura_de_cristal? Porque assim o Instagram me avisa que alguém me marcou, que tem alguma coisa importante para olhar. Senão o Instagram não entrega tudo que vocês acabam publicando. Então, para eu conseguir enxergar o que vocês estão publicando, vocês têm que marcar. Então, hoje é muito importante essa live de combinações de cores. Você pode começar do básico, começa com aquelas cores, pega uma cor só, seja o azul turquesa, seja o verde, daí você começa a fazer essas variações de tonalidades que são parecidas. Isso deixa as peças com uma beleza assim que a gente não sabe explicar, a gente sabe que fica harmônico. Então, Angelise, qual é o site do fornecedor das pedras? Tenho vários, tá? No Semijoia Sem Limites, no meu método, eu tenho muitos fornecedores de confiança. Mas o que eu tenho divulgado, que eu gosto muito de comprar, é o Gabriel Pedras, tá? Entra lá, ele tem uma variedade de pedras, tá? Não ganho nada para divulgar o site deles, eu só quero que vocês consigam realmente comprar produtos de qualidade. Bom, então começamos com as pedras das mesmas tonalidades, depois a gente entrou nos tons neutros, que são os pretos, brancos e beges, e depois nas cores contrastantes, que elas têm assim... não são na mesma tonalidade, são diferentes, chamam a atenção, mas ao mesmo tempo a gente vê e pensa, nossa, que bonito, que harmônico. Então dá pra gente fazer, e tem outras combinações diferentes também. Hoje eu trouxe essas combinações que são combinações importantes. Olho de tigre é uma pedra que vende muito. O azul turquesa agora no verão é uma cor que sempre teve nas minhas coleções, porque vende muito também. O rosa, o roxo é uma cor de tendência de primavera-verão. Que mais que eu trouxe? Os preto e brancos, que é neutro, mas a gente vende sempre, é muito bom. Então tem muitas combinações diferentes. Olha, o pessoal falando, a Neide, amo suas lives, muito obrigada. Porque eu quero que vocês façam semijoias com pedras naturais, as criações de vocês, com acabamentos perfeitos, com combinações perfeitas. Porque o tema da live de hoje é como arrasar nas combinações de cores de pedras nas suas semijoias. E na próxima terça-feira, às 8 da noite, o tema da nossa live vai ser
como escolher o alicate ideal para criar as suas semijoias. Porque as ferramentas que a gente trabalha têm muita importância no resultado final que a gente realmente pode... eu fui ler um comentário e perdi aqui o que eu estava falando. Porque as ferramentas são muito importantes quando a gente trabalha para fazer os bons acabamentos, as boas finalizações. Então é importante que você saiba qual o alicate ideal para fazer as semijoias. A professora já colocou 2 vezes os meus brincos, mas estou muito grata. Ai, meninas, vocês merecem muito. Eu adoro colocar as criações de vocês para divulgar o trabalho de vocês, certo? Bom, eu vou deixar gravado a live, vou deixar salvo, então se você perdeu alguma parte, é só assistir de novo. E eu vou abrir um stories também perguntando o que vocês acharam da live de hoje. E lembrando que terça-feira, às 20 horas, nós vamos ter a live Como escolher o alicate ideal para criar as suas semijoias. Então, é isso aí, pessoal, que bom. Muito feliz que a gente está aqui nesse domingo de noite. Então, um beijo no coração de vocês e até terça-feira.